O imposto sobre os dividendos continua sendo um problema para os investidores de longo prazo. E vamos entender se as ações mais afetadas realmente são do Banco do Brasil, da Itaúsa e também da Copasa. Mas é claro que tem boas notícias também, na verdade excelentes. A Axia Energia surpreendeu novamente, lembrando que é a antiga Eletrobras, e aprovou um bônus de 30 bilhões de reais em meio a uma alta de 76% acumulada no ano. E não foi só ela não, a Sabesp decidiu anunciar quase 1,8 bilhão de reais em dividendos em forma de JCP e ainda trazendo bonificação de ações através de aumento de capital de 2,8 bilhões de reais. E a Embraer, subindo forte na bolsa de valores depois do seu primeiro voo do carro voador. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar dessa matéria muito importante, afinal de contas, a notícia mexe diretamente na planilha de rentabilidade do investidor de longo prazo. Aqui, o governo precisava de receita e o Congresso acabou aprovando. A mordida do leão vai ser sobre o JCP, que vai aumentar de 15% de alíquota fixa para 17,5%. E se você pensa que isso só vai afetar quem tem mais dinheiro na Bolsa de Valores, você está enganado. Afeta todo mundo, com pouco ou com muito dinheiro, até porque ainda tem a tributação dos dividendos que incide sobre as empresas. E, obviamente, se incide sobre elas, necessariamente em cima de quem investe nelas também. E para quem tem uma carteira previdenciária focada em bancos e elétricas, o rendimento líquido vai cair a partir de 2026. Imposto mais caro, a alíquota do JCP subindo para 17,5% em 2026. Então vamos entender esse impacto nas ações do Banco do Brasil, Itaúsa e, é claro, no bolso do investidor também. E aqui, pessoal, o juro sobre o capital próprio, ou seja, o JCP, é uma das formas favoritas das empresas pagarem para nós, investidores de longo prazo. Elas usam isso porque abatem do lucro tributável delas, ou seja, pagam menos imposto corporativo e transferem a tributação para você e fica retido na fonte. Até hoje, essa alíquota era de 15%, mas para fechar o rombo fiscal, o governo propôs e o Congresso aprovou o aumento dessa alíquota. Só falta a sanção do presidente Lula para virar lei realmente. Será que ele vai aprovar? Deixe aí nos comentários. Mas quem é a vítima realmente dessa tributação? Bem, bancos e empresas de utilities de uma maneira geral, como saneamento e energia, são as que mais usam o JCP. E segundo a consultoria Elos Ayata, as ações mais afetadas da carteira vão ser realmente bancos, e aí a gente pode destacar o Banco do Brasil, o Banco Banrisul, o Banco BMG, o Banco Itaú, Santander e até mesmo o Banco ABC. Das holdings, tem Itaúsa, Marco Polo e Indústrias Home. E também as utilities, claro, Cemig, Copasa e Sanepar. E é nesse ponto que a gente precisa entender a matemática da perda, infelizmente. Pode parecer pouco, 2,5%, mas no longo prazo isso corrói os juros compostos, ou seja, o estudo usou o Banco do Brasil como exemplo prático, considerando que nos últimos 5 anos o Banco do Brasil pagou R$ 7,90 brutos em JCP, o imposto atual 15%. Então, caiu na conta R$ 6,72. Com o novo imposto, subindo para 17,5%, iria cair na conta R$ 6,52. Ou seja, o efeito aí é de 20 centavos com o aumento do imposto. Mas o problema é o efeito da bola de neve. Segundo o próprio CEO da consultoria, ou seja, da Elos Ayata Consultoria, para o investidor que tem R$ 100 mil investidos em uma carteira de JCP com yield de 7%, a perda anual é de cerca de R$ 175. Em 10 ou 20 anos, esse dinheiro que deixa de ser reinvestido faz uma diferença relevante no patrimônio final. Então o alerta aqui é claro. Além do JCP mais caro para todos, vai haver tributação de dividendos, que hoje são isentos, muito importante lembrar isso. Mas em 2026 tem uma nova regra específica, a alíquota de 10%. O gatilho aqui é que apenas para quem recebe mais de R$ 50 mil por mês em dividendos, pessoa física, ou seja, o pequeno investidor, está salvo dessa parte, mas o grande investidor terá um custo duplo. E aí pode sim trazer uma dinâmica diferente das empresas. Recentemente eu trouxe matéria aqui no Ativo Virtual falando de algumas empresas que pretendem mudar a forma de pagamento de dividendos, porque o pagamento dos 10% de dividendos, nessa alíquota aí, muita gente quer fugir. E quem tem a maior capacidade, ou seja, de influenciar uma empresa, ou seja, aqueles que são controladores ou grandes investidores de uma empresa, vão querer receber mais dinheiro, é claro. Então, muitas empresas vão adotar práticas diferentes, como por exemplo, recompra de ações, bonificação de ações ou outras estratégias. Então, a conclusão aqui é clara. O dividend yield líquido das carteiras previdenciárias vai encolher, pelo menos levemente a partir de 2026. A estratégia não muda, ou seja, bancos e elétricos
métricas continuam sendo ótimos negócios, não é para confundir isso, mas o investidor precisa recalibrar a expectativa do retorno líquido na hora de calcular o preço-teto, por exemplo. Então, pegando uma de cada setor, vamos começar aqui com o Banco do Brasil para a gente entender o momento atual das ações BBAS3, essa cotação dos R$ 21,44. Ela está desvalorizando 7,47% nos últimos 12 meses, que pode ser uma oportunidade dependendo do seu perfil como investidor. Mas antes de investir, eu sempre aconselho a nossa comunidade a estudar para depois não trocar os pés pelas mãos. E eu sempre trago gratuitamente aqui no Ativo Virtual conteúdos que servem como mini curso totalmente abertos aqui para nossa comunidade, que é o caso do quadro Fique Preparado, que é o conteúdo que eu trago de qualquer empresa, trazendo perspectivas, projeções, preço-teto e muito mais. No caso aqui do Banco do Brasil, notem, quase 21 minutos falando apenas sobre o Banco do Brasil, o que realmente acaba sendo um mini curso com tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir. Está completamente aberto, basta a pessoa ter interesse de estudar. E ainda por cima, as ações do Banco do Brasil com esse PL de 9,57 estaria até mesmo barato se não tivesse que descontar aqui o prêmio de risco atrelado ao fato do banco ser um banco do governo, ou seja, o controlador é a União Federal. Então, PL, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa, é barato aqui para o Banco do Brasil, se não fosse esse fato. 9,57 é abaixo do benchmark de mercado, muito utilizado nos Estados Unidos, de um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, os mais conservadores buscam entre 10 e 12 vezes. Então, por isso que eu estou dizendo que o PL poderia ser considerado barato nesse caso, mas como é um banco do governo, então precisa colocar um risco a mais aqui. Que risco é esse? Quando uma empresa do governo, o governo pode decidir utilizá-la para outros fins que não sejam de lucros. E se o governo faz isso, o que acontece? O mercado rejeita. As cotações caem, os dividendos podem diminuir, além de outros efeitos. E um fato é que estamos vendo realmente as cotações do Banco do Brasil caírem muito forte na Bolsa de Valores, e isso aconteceu não por uso político, mas sim pela queda da lucratividade. Se observarmos do período de maio até agosto, a queda foi de 37,32% e ainda não recuperou não. O acumulado desse período até agora é de 26,5% de queda. Claro que aqui no canal tem explicação por que essa queda aconteceu em muitos detalhes. Então, sem me repetir aqui, mas o PVP mostra que o banco está realmente muito barato. Ou seja, o preço dividido pelo valor patrimonial mostra que o Banco do Brasil está inquestionavelmente 33% abaixo do valor patrimonial. Seria o equivalente a dizer que a cada R$ 1 de valor patrimonial, você consegue abrir lá o seu home broker e comprar as ações do Banco do Brasil por apenas 67 centavos. Essa é a analogia que é possível de se fazer. O dividend yield caiu 5,46%, mas quem veio acompanhando o ativo virtual desde o início do ano, pelo menos, já sabia que isso iria acontecer e não é novidade. A boa notícia é que muita gente entrou lá no grupo VIP e começou a aprender como fazer dividendos sintéticos e comprar ações com prêmio. Ou seja, você fica com prêmio e com as ações no preço que você gostaria de comprar, ou fica apenas com prêmio. Então, os dividendos sintéticos você pode fazer até mesmo mensalmente, o que acelera muito o aumento do patrimônio se você reinvestir esses dividendos sintéticos ou até mesmo utilizar o prêmio recebido no momento que você quer fazer um novo aporte. Além dos dividendos regulares, o que ajuda realmente a minimizar essa queda fortíssima da média dos últimos 5 anos, de 8,5% para 5,46%. Na verdade, lá no grupo VIP, a gente conseguiu fazer muito mais do que isso aqui, mais que o dobro. Então, amortiza também a queda das cotações e tem várias vantagens. Se você é um investidor que não quer mexer com isso, é só investir e deixar suas ações quietinhas lá, pegar os dividendos que ela pagar e reinvestir. Esse é o momento de você repensar aqui a sua estratégia a respeito do Banco do Brasil, mas sempre lembrando, o investidor de longo prazo não faz compras de mão grande, ou seja, não pega todo o dinheiro e compra em um determinado ponto. Aguarda e vai comprando partes menores ao longo do tempo, e isso ajuda a melhorar o preço médio, ou seja, ao longo de vários anos, seu preço médio fica interessante em relação às cotações que estiverem na atualidade. Aumentando com isso, seu dividend yield é um coste, e esse número aqui, que é o dividendo, não vai fazer sentido para você, porque o seu custo de aquisição vai ser muito melhor do que o atual. E a CEMIG, com CEMIG 4, valorizando bem, 9% nos últimos 12 meses e pagando muito bem, 13,20% de dividend yield. O PVP mostra que a empresa está apenas 10% acima do valor patrimonial, PL muito barato, apenas 7,90, nessa cotação dos R$ 11,08. Grande ativo, fácil de fazer dividendos sintéticos também. E a Copasa, essa sim, disparando na Bolsa de Valores. Das utilities, não tem para ninguém. CSMG3 valorizando 107,76% nos últimos 12 meses, chegando nessa cotação dos R$ 43,26. Ficou ligeiramente cara para os patamares do Brasil, ou seja, 12,22,
mas abaixo do benchmark geral. PVP mostra que a empresa está 92% acima do valor patrimonial e dividend yield de 5,27%. E olha aqui o ponto que eu mencionei. Para quem está pensando em investir nas ações da Copasa nesse momento, vai olhar para esse dividend yield e vai pensar apenas 5,27%. Mas como eu sempre falo, o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Então, ora, se as cotações mais do que dobraram de preço, é óbvio que o resultado dessa divisão vai ser um percentual muito menor. Então não é porque a Copasa está pagando pouco, é você que está chegando atrasado, deveria ter estudado antes, numa ação que valorizou mais de 100%. Então, para quem comprou há 12 meses atrás, está com um sorriso no rosto, um dividend yield on cost, ou seja, no custo de aquisição muito superior a esse aqui. E a Itaúsa, também valorizando muito forte. Ela não tem discussão aqui, né, pessoal? Muitos avisos que eu vim trazendo desde 2023 a respeito da Itaúsa e principalmente a respeito do Banco Itaú, queria aumentar o pagamento de dividendos e falando sobre os fundamentos das empresas. Empresas que têm lucros crescentes tendem a ter cotações crescentes, ou seja, valorizando ao longo dos anos. E no caso do Banco Itaú, tem recorde de lucros praticamente todos os trimestres. E na última década, tirando o ano da pandemia, claro, teve recorde de lucros todos os anos. Então é claro que a valorização vai ser brutal, 51,61% nos últimos 12 meses, não é um ano isolado, ela vem crescendo, observem só, um absurdo nos últimos 10 anos, 634%. Então não tem dúvida nenhuma que a Itaúsa e principalmente o Itaú são ativos valiosíssimos na Bolsa de Valores e vale muito a pena estudar. Com essa cotação dos R$ 11,47, o PL ainda por cima é muito barato, 8,11, e o PVP mostra que a empresa está 40% acima do valor patrimonial, mas aqui tem ressalva e que eu compartilhei no Fique Preparado da Itaúsa, é só assistir aqui no canal. Dividend yield de 15,28%. E pensar que quando eu comecei a falar da Itaúsa e do Itaú também, iria aumentar o pagamento de dividendos, muita gente falou que não ia passar dos 6%. E é claro que aqui no Grupo VIP do Ativo Virtual, no Grupo VIP de Opções, estamos comemorando frequentemente, inclusive com as ações YouTube 4 do Banco Itaú. E pasmem, fazendo aqui dividendos sintéticos entre 42 centavos e 47 centavos por ação. Sendo que isso é possível fazer até todos os meses, depende da sua exclusiva dedicação e conhecer os momentos certos e as técnicas certas para alcançar esses resultados. E é claro que no grupo de ações também estamos comemorando frequentemente. Aliás, recentemente encerramos uma posição com a Cosan com ganho de 17% em apenas 2 dias. Sim, pegamos esse último canal de alta fortíssimo da Cosan, conhecendo os fundamentos e o que aconteceu recentemente que estimulou a valorização do ativo. Muitas razões para você estar aqui conosco no grupo VIP do Ativo Virtual. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Agora vamos falar dessa excelente notícia da Axia Energia, que é a nova marca da Eletrobras, e é, sem dúvida, um dos maiores sucessos da Bolsa de Valores nesse ano de 2025. A ação subiu 76% desde janeiro, transformando R$10 mil investidos em R$17.600, sem contar os dividendos. Com o valor do mercado de 144 bilhões de reais, essa gigante decidiu que era hora de distribuir o lucro acumulado, mas de um jeito inteligente. Agora a Axia Energia recebeu o aval dos acionistas, pelo menos na última sexta-feira, dia 19, para liberar esse bônus de 30 bilhões de reais. E quem veio assistindo o Ativo Virtual diariamente sabe que eu trouxe o Giro Rápido do Mercado falando exatamente sobre isso aqui. Então, quem acompanhou o Ativo Virtual não perdeu essa oportunidade. E eu vou explicar, pelo menos de uma maneira resumida, como isso aqui vai funcionar. Então, não é dinheiro, ou seja, a empresa vai pegar a reserva de lucros e transformar em capital social, emitindo novas ações para distribuir gratuitamente entre os sócios. Quem é sócio? Quem tem as ações da empresa. Quais são os tipos? Bom, quem tem investido na Axia Energia vai receber ações de classe C. Elas dão direito a voto, são transitórias e poderão ser convertidas em ações ordinárias, pelo menos até 2030. E aí talvez você esteja se perguntando, mas Alex, por que dar ações e não dinheiro? Pagar em dividendos logo? Bom, a questão é que o mercado entendeu a jogada, fugir da tributação. Eu tenho falado muito sobre isso aqui no canal. Como vimos nas notícias anteriores, a nova legislação prevê a taxa de 10% sobre os dividendos para quem recebe mais de 50 mil reais por mês. E ao distribuir como bonificação em ações, a empresa entrega valor ao acionista sem criar esse fato gerador de imposto imediato. Além disso, vale lembrar que a empresa já liberou 8 bilhões em dividendos recentemente nas últimas semanas desse ano. E foi um baita
baita anúncio de pagamento de dividendos. Muita gente ficou feliz com esse pagamento, é claro. Então qual é o impacto para o mercado disso aqui? Apesar desse anúncio bilionário, a ação ficou estável, ou seja, no 0 a 0. Ela ficou negociada ali nos R$ 62,30 no dia do anúncio. Isso é normal em bonificações, ou seja, o valor da empresa não muda, apenas o número de fatias da pizza aumenta de uma maneira geral. O ganho do acionista é ter mais ações para vender no futuro ou para receber dividendos sobre uma base maior. Lembrando ainda que as empresas que fazem recompra de ações podem efetivamente gerar para você ações de graça, ou seja, essas ações que quem recebe via bonificação de ações, se a empresa recompra as ações que estão em circulação e depois cancelam elas em tesouraria, de fato, a sua porção do bolo ficou maior com um número de ações maior. É claro, não tem um programa de recompra relevante aqui para a Axia Energia nesse momento, mas eu apenas estou explicando para ajudar a nossa comunidade a compreender isso melhor. Atualmente, as ações Axia 3, nessa cotação de R$ 62,80, estão quase dobrando de preço, 97% nos últimos 12 meses. E realmente, se pegarmos aqui desde o dia 1º de janeiro até o momento agora, ela já valorizou 98,49%. Valorizou mais a partir desse momento aqui, ou seja, podemos dizer a partir do dia 12 de agosto. E olha que a empresa nem tem um PL positivo. Tudo isso é por conta da expectativa da nova governança da companhia, porque ela está negativa em menos 24 nesse múltiplo aqui. Lembrando que o valor de mercado não tem como ser negativo, certo, pessoal? Mas os lucros podem ser prejuízo. Então, a empresa ainda está nesse acumulado de prejuízo aqui e já está valorizando isso tudo. Imagine quando ela realmente entregar lucratividade para o mercado. PVP mostra que ela está 33% acima do valor patrimonial, dividend yield impressionante de quase 10%, mesmo quase dobrando o valor das ações no último ano. E é claro que quem está no clube de membros do Ativo Virtual tem acesso aqui à área exclusiva do radar de dividendos, vindo aqui no menu ferramentas, radar de dividendos, últimos anúncios, data com próxima ou próximos pagamentos. Lembrando que o radar de dividendos é a ferramenta do Ativo Virtual, desenvolvida também pelo Ativo Virtual, foi monitorando o site da CVM em busca de novas oportunidades o tempo todo. Então, é atualizado aqui quase imediatamente. E no caso da Axia Energia, ela trouxe no dia 19 de dezembro sua bonificação. Datacom foi no dia 19, ou seja, somente para quem acompanhou o Ativo Virtual ou leu as atas de reunião ou simplesmente tinha as ações mesmo e ficou sabendo isso agora. O pagamento vai acontecer nessa sexta-feira, dia 26 de dezembro, onde a empresa vai entregar para os seus acionistas mais 26% em ações ordinárias e preferenciais da companhia, Axia 3, 5 e 6. E agora vamos falar da Sabesp, que anunciou quase 1,8 bilhão de reais em JCP e aumento de capital de 2,8 bilhões. E sem dúvida nenhuma, essa notícia acaba coroando o processo de privatização da Sabesp. A empresa não só entregou um resultado operacional forte, subindo 64%, como ainda decidiu distribuir esse ganho de duas formas simultâneas: dinheiro no bolso e mais ações em carteira. Qual o ponto aqui? É que a Sabesp prometeu que a privatização traria eficiência e lucro, e o mercado cobrou a resposta e veio agora. A empresa apresentou um lucro líquido ajustado de 1,96 bilhão de reais, alta de 64%, e decidiu recompensar o acionista com um pacote duplo de Natal. Então, primeiro vamos falar desse JCP gordo de R$ 2,63 por ação. Naturalmente, vamos voltar aqui no radar de dividendos para vermos esse pagamento que foi aprovado na última quinta-feira, dia 18 de dezembro, JCP e Datacom no dia 23 de dezembro, terça-feira. O pagamento vai acontecer no dia 30 de abril de 2026, pode ser antecipado, mas é a data máxima, quinta-feira. A empresa vai pagar R$ 2,63 por ação ordinária SB-SP3, gerando uma rentabilidade bruta de 1,92%. Mas além disso, também trouxe aqui a bonificação de ações. Também tem Datacom no dia 23, terça-feira, e a data do pagamento ainda nesse ano, terça-feira também, no dia 30 de dezembro. Vai ter um aumento aqui na proporção de 2,96% por ação ordinária SB-SP3, ou seja, para cada 100 ações que você tiver, vai gerar quase 3 ações. As frações, claro, vão virar dinheiro e vão ser depositadas na sua conta de investimento da sua corretora. O anúncio explica aqui que a proporção é de 0,029 novas ações para cada ação ordinária detida no dia 23 de dezembro. Isso porque a empresa vai emitir mais 20 milhões de ações ordinárias da companhia. Se você achou pouco, é importante lembrar que as ações da Sabesp estão decolando na Bolsa de Valores, 61,76% nos últimos 12 meses. De fato, quem vem investindo na empresa não está preocupado não com esse dividend yield de 2,74%, porque a valorização do patrimônio foi brutal, chegando aqui nessa cotação dos R$ 136,34, quem diria, PL de 12,89 e PVP mostrando que a empresa está 118% acima do valor patrimonial. Agora vamos falar da Embraer, ela que não para de subir. Isso porque é uma empresa muito enxuta, muito eficiente e está virando referência mundial no que ela faz. E a notícia agora é um marco tecnológico e financeiro também para a Embraer. O mercado adora promessas de futuro, mas adora ainda mais quando a engenharia entrega
entrega o que foi prometido. E o primeiro voo da VTOL, que é o carro voador aqui da Eve, que é uma subsidiária da Embraer, decolou realmente. E a verdade é que a Embraer tem realmente uma carta na manga, e essa carta se chama Eve Air Mobility, que é a subsidiária focada nos eVTOL. São os veículos elétricos de pouso e decolagem vertical. Popularmente são chamados de carros voadores, e até ontem, entre aspas, era um projeto e maquete também. Hoje é realidade, ou seja, a corrida agora é pela certificação para começar a voar comercialmente e entregar os milhares de pedidos na carteira. Com a Embraer fazendo esse voo inaugural, ela anunciou que o projeto em escala real da Eve completou seu primeiro voo com sucesso na unidade de Gavião Peixoto, lá em São Paulo, e acabou marcando o início da fase de testes do voo da Eve, informou a empresa em comunicado oficial, com centenas de voos planejados para o próximo ano para apoiar a certificação. A reação do mercado? Bem, as ações em BJ3 chegaram a subir 2,80% na máxima do dia, batendo R$ 89,23. Lá em Nova York, 2% de alta. E de fato, o que foi testado não foi apenas sair do chão, não. A empresa validou a arquitetura da aeronave, os controles, fly-by-wire e o sistema de propulsão. E isso prova que a tecnologia realmente funciona. Então o impacto aqui para o mercado ele ficou claro. Na visão do Banco Itaú, o voo não foi surpresa, mas sim a confirmação da profunda expertise em engenharia da Embraer. Mas o pulo do gato está no valuation, ou seja, o preço justo da companhia. De acordo com o Itaú BBA, ele aponta uma distorção absurda no mercado. O valor da Eve é de 1,7 bilhão de reais, a sua próxima concorrente, a Joby, de 12,6 bilhões de dólares e a Archer por 5,9 bilhões de dólares. A conclusão aqui acaba ficando clara. A Eve vale muito menos na bolsa que as concorrentes, mesmo tendo a maior carteira de pedidos do setor. E por isso que o banco está reiterando que a compra das ações com preço-alvo de 75 dólares por ação, mostrando a preferência por MBJ. Lembrando que isso é na Bolsa de Nova York, ok, pessoal? E é verdade, eu me desfiz de ações de empresas que eu ganhei muito dinheiro e pulei para cá, para a MBJ3. Já tem um tempo e em breve eu vou compartilhar o que eu tenho feito. Mas é claro, tem que esperar passar um pouco, porque senão a CVM depois vai falar que eu estou fazendo recomendação de compra ou de venda aqui no Ativo Virtual, e isso não é uma verdade. Nenhum vídeo do Ativo Virtual é uma recomendação nem de compra e nem de venda. Eu compartilho apenas as minhas ideias e os meus estudos a respeito da Bolsa de Valores. Então, MBJ3, excelente empresa, estou ganhando muito dinheiro também com dividendos sintéticos e compra premiada com MBJ3 na Bolsa de Valores. Cotação dos R$ 88,00, valoriza quase 64,5% nos últimos 12 meses, pede caríssimo, 36,98%, e o PVP também, 243% acima do valor patrimonial e praticamente não paga dividendos. Mas aqui tem um ponto importante. A Embraer começou a pagar dividendos de novo no ano de 2025. Já alguns vídeos têm falado sobre isso. Notem só o hiato enorme aqui de 2020 até 2024 sem pagar dividendos e agora voltou a pagar. E é claro que vai ter gente que vai torcer o nariz porque é apenas 0,33%. O ponto não é esse. O ponto é que ela voltou a pagar. E quando uma empresa paga dividendos, ainda mais uma empresa como a Embraer, que investe praticamente todo o seu lucro em se tornar melhor e mais competitiva no mercado, porque é uma empresa de tecnologia primeiro e depois, claro, a especialidade dela é a aviação, mas empresas desses setores, elas não pagam dividendos mesmo porque ela reinveste tudo. E nesse ano ela fez isso, ela pagou dividendos, mostrando realmente saúde financeira para o mercado, e as ações até subiram forte por causa disso, e muita confiança no ano de 2026 e além. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pretendem fazer a respeito dessas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.